Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o assunto de hoje é APIs REST ou APIs REST, tá? Então, para entender melhor o que é esse termo, então a gente vai separar um pouquinho essas duas palavras e entender separadamente para depois ir para o conceito real, tá? Então, o que é uma API? O que é uma API? Então, API significa Application Programming Interface, então interface de programação de aplicações, tá? E o que é na prática isso aí? Então, vamos supor que a gente tenha um sistema e a gente precisa prover que essa aplicação ela forneça uma interface, né, para que outras aplicações consigam, né, solicitar informações desse outro sistema, desse sistema que está mais acima, tá? Então, isso é uma API, né? Então, eu provei uma interface para que outros sistemas consigam se comunicar com esse primeiro sistema e eu consiga obter informações sobre ele, tá? Então, nesse contexto também o que seria REST? Então, o que significa cada uma dessas letras? Né? Então, REST significa Representational State Transfer, então, transferência de estado representacional, tá? O REST, ele nada mais é do que um padrão, né, de arquitetura, de software, tá? E ele dá algumas diretrizes para que a gente consiga construir uma aplicação web seguindo essas diretrizes, tá? Então, o que seria uma API REST? Então, é uma API, é uma interface que provê comunicação entre um determinado sistema utilizando esse padrão REST. Então, uma API REST nada mais é do que esse contexto, tá? Então, vocês podem ver na internet também, em vários locais, o termo REST APIs ou APIs RESTful. Então, é a mesma coisa. Então, está falando da mesma coisa, tá? E aí, quando eu posso utilizar? Então, qual a situação ideal para eu utilizar, para eu construir uma REST API, tá? Então, quando eu quero que a minha aplicação ela tenha um suporte para que outras aplicações tenham acesso a determinadas informações do meu sistema, tá? Então, vamos para o exemplo prático. Vamos supor que eu tenha um sistema, né, para um restaurante e eu preciso obter informações do aplicativo iFood, por exemplo, tá? E para que eu consiga fazer isso, eu preciso acessar a interface do iFood, tá? Então, o iFood precisaria de uma API para que esses outros sistemas, né, que estão aqui mais embaixo, eles consigam obter essas informações do aplicativo, no caso desse software que teria essa API REST. Tá? Então, isso seria um exemplo de uma situação onde eu poderia utilizar essas REST APIs. Tá? Então, isso é apenas um exemplo. Então, na internet, hoje em dia, a gente consegue ver diversas APIs REST para que outros sistemas consigam, né, se comunicar com esses softwares para obter informações, né, salvar informações, enfim, tudo isso que uma aplicação provê, tá? Só que, como eu falei, né, o REST ele é um padrão, tá? Então, ele tem alguns princípios, que basicamente são 5, e eu vou comentar um pouquinho sobre eles agora, tá? O primeiro deles são as solicitações devem ser gerenciadas pelo protocolo HTTP, tá? Então, na internet, a gente utiliza, né, na web muito o protocolo HTTP, então nas APIs REST eu também vou precisar utilizar esse protocolo para fazer a comunicação entre essas aplicações, certo? O segundo ponto é que eu preciso realizar a comunicação cliente-servidor de forma stateless, ou seja, não devo estar salvando o estado, né, desses objetos, tá? Então, quando eu tenho essa comunicação e eu estou utilizando essa comunicação cliente-servidor, tá? O terceiro princípio é que eu tenho que armazenar dados em cache, não? Então, determinadas informações eu vou salvar em cache para que eu consiga deixar minha aplicação mais rápida, tá? O quarto princípio é que eu tenho que ter uma interface uniforme entre os componentes, né? Então, que eu consiga construir essa aplicação com uma interface uniforme entre os componentes. E, por fim, ele ser um sistema em camadas, né? Então, separar o meu sistema, minha aplicação em camadas, onde cada camada ela vai ter sua responsabilidade, e assim eu tenho um software com melhor qualidade, permitindo reuso e manutenção. Tá? Então, basicamente, esses são os 5 princípios do REST. Tá? Então, para que eu tenha um API REST, eu preciso seguir todos esses princípios, certo? Como eu falei, né, a gente precisa utilizar o protocolo HTTP, certo? Então, o protocolo HTTP ele tem diversos métodos onde eu posso fazer requisições através desse protocolo.
Aqui eu elenquei alguns para a gente falar um pouquinho sobre o significado deles, mas eles não se restringem a apenas esse, né? Então tem alguns outros métodos que eu posso utilizar para fazer essas requisições. Então cada um tem seu objetivo, tá? Então, o post eu utilizo quando eu quero salvar alguma informação na minha aplicação, na minha API, tá? O put eu utilizo quando eu quero atualizar alguma informação, ou seja, eu tenho já aquele objeto, mas eu quero atualizar alguma informação dele, certo? O get eu utilizo quando eu quero fazer uma requisição de quando eu quero retornar, né, alguma informação. Então, eu quero buscar determinadas informações, certo? E o delete, o nome já está dizendo, é quando eu quero excluir, né, remover alguma informação da minha API, tá? Então, esses são alguns dos métodos HTTP que eu posso utilizar na minha API, tá? E, basicamente, eles são os mais importantes que a gente pode utilizar. Como eu falei, né, com relação ao método GET, a gente pode, né, obter informações da minha API, tá? Então, para isso, eu tenho que ter algum tipo de retorno, né? Qual a forma de retorno que eu vou obter essas informações? Então, existem algumas, como, por exemplo, JSON, TXT, PDF, tá? Mas o mais comum é o JSON. Então, quando a gente for para a parte prática, eu vou mostrar como é a estrutura de uma resposta utilizando o tipo de retorno JSON, certo? E aí, quando eu estou trabalhando com requisições HTTP, eu tenho também códigos que eu posso utilizar para retornar para aquela aplicação, né, para aquele usuário, para aquele cliente, né, para dizer qual foi a resposta, qual foi o status daquela requisição. Ah, deu certo, foi um sucesso, eu consegui retornar o objeto que eu queria, não, deu algum erro, né, então, qual o tipo desse erro? Então, tudo isso, para cada situação dessa, eu tenho um código diferente. Então, eu trouxe aqui alguns códigos, mas existem muitos outros também, né, então, se você quiser saber mais informações sobre esses códigos, então dá uma pesquisada para ver todos, mas se você quiser ver algum específico, né? Então eu trouxe aqui os mais comuns, né? Os mais que eu achei mais interessante trazer aqui para esse vídeo, tá? Então um deles é o 200, né? Que é o código 200, que é o código de sucesso, tá? O 201 é quando o objeto foi criado. O 204 quando foi um sucesso, mas não teve conteúdo, ele não retornou nenhum conteúdo, tá? O 400 é uma requisição mal formatada, então eu coloquei alguma coisa errada naquela requisição. O 401 é quando tem um problema de autenticação, tá? Então não foi autenticado. O 403 não foi autorizado, então aquele usuário ele não tem autorização para acessar, né, aquela informação. E o famoso 404, né, que é não encontrado, então a gente vê muito, né, na web esse erro 404, que é quando a gente não consegue encontrar aquela requisição que foi solicitada, tá? Então vamos para a prática, como é que a gente faz para criar uma API REST de forma bem simples, né? Então eu trouxe um exemplo prático, mas bem simples para você ver como é tranquilo a gente construir uma API REST. Claro que não vai ser apenas com esses métodos, mas só para vocês terem ideia de como funciona uma API REST, tá? Então aqui eu já criei o meu projeto no Spring Tools 4, certo? Se a gente não tivesse criado o projeto ainda, eu iria utilizar o Spring Boot para ajudar a gente na configuração, né? Como já tem um vídeo até aqui no canal falando sobre ele, tá? Então a gente iria vir aqui New, File, New, Spring Start Project, e aí eu ia configurar todo o meu projeto, né? E ele iria criar para mim essa estrutura basicamente de diretórios. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu application.properties para vocês verem quais foram os módulos de dependências que eu precisei inserir para o application.properties, não, o pom.xml, né, para ver quais foram os módulos de dependências que eu precisei inserir para conseguir construir esse projeto. Tá? Então, eu coloquei o Spring Data JPA, o Web, né, que é uma aplicação web, então eu preciso desse módulo. Opa. O DevTools, né, para me ajudar na parte do desenvolvimento, e o driver do Postgre, que é o banco de dados que eu estou utilizando, tá? Então, nossa. E aqui no application.properties, as configurações que eu precisei fazer para criar essa aplicação. Então, eu basicamente só fiz a configuração de banco de dados, né? Então, eu coloquei a URL do meu banco de dados, que no caso eu estou utilizando Postgre,
né, um banco de dados local, utilizando a porta 5432, que é a padrão do Postgre, e o nome do meu banco de dados, tá? Então, coloquei também aqui o nome de usuário, a senha, e nessa configuração do Hibernate eu coloquei para que ele atualize, faça o update da minha base toda vez que for iniciada, né, a minha aplicação e que tenha sido feita algum tipo de alteração, tá? Então, vamos pro código, né, que eu fiz. Então, eu criei só 3 pacotes, só para a gente organizar melhor a nossa estrutura da nossa aplicação. No model, eu criei a entidade cliente, tá? Que basicamente ela vai ter os atributos código, né, que é o ID do cliente, nome, CPF, telefone e e-mail, tá? Então, gerei os getters e setters, certo? Até aqui. Gerei o hashcode e o equals para essa entidade e coloquei, né, a anotação entity para dizer que ela é uma entidade, tá? Depois eu criei um pacote repository para que eu consiga, né, acessar o banco de dados dessa classe cliente, né? Então, eu criei uma interface cliente repository que ela estende JPA repository, que é daquele módulo de dependência que eu inseri, né, o Spring Data JPA, tá? Para que eu consiga acessar nessas informações do cliente e que eu não precise também colocar na mão, né, as consultas SQL. Então, como são consultas que já são bem básicas, né, que são muito utilizadas, então o Spring Data JPA já me dá métodos prontos para fazer esses tipos de consultas, certo? E por fim, o nosso controller, né, que está aqui no nosso pacote controller, que é onde realmente acontece, né, a definição da nossa API, tá? Então, eu criei uma classe com o nome cliente controller e coloquei essa anotação REST controller para que o Spring entenda que essa classe é um controller REST, um controlador REST, tá? Coloquei esse request mapping, né, para dizer que tudo que tiver aqui dentro, né, dessa classe vai começar lá na URL com cliente barra alguma coisa, tá? Então, só para a gente não ter que estar digitando em cada método cliente barra e a especificação, né, daquele endpoint. Coloquei também, né, um auto-wired aqui para dizer que para que eu faça a injeção, né, de dependência do meu cliente repository para que eu consiga, né, acessar essa classe do cliente repository. E definir basicamente 2 métodos. Um que vai listar todos os clientes e o outro que vai listar os clientes por ID, né? Então, eu vou pegar, inserir o ID do cliente e ele vai me retornar quem é esse cliente, os dados desse cliente, certo? Então, aqui no Request Mapping, eu disse que quando eu acessar, né, a URI cliente barra, né, eu vou retornar todos os clientes da minha aplicação e que o método utilizado para isso é o método get, né? Então, é o método HTTP que eu vou utilizar porque eu vou querer que ele me envie algumas informações, tá? Então, ele vai me retornar uma lista de clientes e eu vou listar todos. E para isso eu vou colocar um return, né? E cliente repository.findAll, né? Esse método um dos métodos que eu falei para vocês, né? Do Spring Data JPA, que ele vai me retornar todos os clientes que foram cadastrados na minha base de dados, certo? E o segundo método que eu coloquei para listar por ID, né? Então, quando eu colocar na URI lá, cliente barra e o ID, né, do meu cliente, ele vai me retornar quem é esse cliente, todas as informações dele, né? Mais uma vez utilizando o método get, tá? Então, eu vou ter aqui um argumento, né, que vai ser passado, que vai ser justamente o ID desse cliente. Aqui eu utilizei o optional para que a gente não tenha no point exception se ele não conseguir encontrar o cliente. Então, essa classe ela foi definida, né, a partir do Java 8, que a gente pode utilizar para evitar essas questões quando há a possibilidade, né, de não ter esse objeto, né, um objeto nulo, tá? E aí eu chamo mais uma vez um método do Spring Data JPA que é find by ID, né? Então, encontre pelo ID, né, desse objeto. Aí eu vou passar por parâmetro o ID do meu cliente. E aqui só uma definição para que a gente consiga
colocar o código HTTP correto de acordo com o resultado que venha a ser essa requisição. Tá? Então, se o cliente estiver presente, então se existir um cliente, se ele me retornar um cliente nessa requisição, eu vou colocar o status HTTP como OK, e se vier vazio, né, se não tiver nada, eu vou definir o status HTTP como not found, tá? Então, vamos ver como é que está, se a minha aplicação está funcionando. Então, eu vou vir aqui na minha classe que tem um método main, né? Vou vir em run as Spring Boot app. Tá? Então, ele já está iniciando minha aplicação. Já iniciou. Eu vou utilizar um software, que é o Postman, que ele nos ajuda a fazer requisições HTTP, tá? Então, eu venho aqui no maisinho. Aqui já fica com o padrão GET, né? Mas aí, dependendo, eu iria escolher qual o método HTTP que eu vou utilizar. Nesse caso, é REST. E vou colocar o URI que eu quero acessar. Então, seria localhost, dois pontos, na porta 8080, que é a porta do Tomcat, barra cliente, barra, não, só cliente. Não, é cliente barra mesmo. Quando eu colocar cliente barra, ele vai me retornar todos os clientes que eu tenho cadastrados na minha base de dados. Então, isso aqui é justamente o formato JSON que eu falei para vocês. Ó. Ele me traz dentro dessas chaves cada objeto que eu tenho, que ele encontrou, né, lá na base de dados. Então, tem o código, o nome, o CPF, o telefone e o e-mail de cada cliente. E aí, depois desses dois pontos, eu tenho as informações, né, de cada um desses atributos. Tá? Se eu quisesse acessar aquele outro método, né, que é o find by ID, né, que seria para encontrar pelo ID, então cliente barra, e depois do barra eu vou colocar qual ID do cliente. Então, vamos supor que eu queira o cliente 2. Então, tá cliente barra 2, send, e ele vai me retornar apenas os dados do cliente 2. Tá? Então, como aqui a gente só tem 2, né, então eu vou colocar cliente 2 ou cliente 1. Então, perceba aqui o status, status 200, ok. Né? Se eu colocasse um cliente que não tem, né, que não existe, no caso 3, ele ia me retornar o erro 404, not found, tá? Porque ele não encontrou nenhum cliente com esse ID, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido bem o que é um API REST. E eu espero vocês no próximo vídeo. Então, se você gostou, se inscreva aqui no canal para receber as atualizações. Até mais!